Nosso muito boa noite, queridas amigas, amigos e amigas aqui presentes conosco em mais essa live Espiritualidade Corporativa. Abençoada noite a todos nós. Boa noite, seu Carlos. Boa noite, Diego Garla, nosso convidado dessa noite. Boa noite aos amigos aqui presentes no chat. Nossa gratidão mais uma vez. Por que nós escolhemos esse tema espiritualidade corporativa, né, nesse projeto? A ideia de debatermos o tema espiritualidade corporativa, ele nasceu da necessidade de nós repensarmos o futuro das empresas e de sua gente. Voltarmos nossos olhares à saúde integral, ao desenvolvimento humano, ajustando conceitos para uma nova era, assim como na felicidade humana. Esse é o foco do nosso debate. Conosco aqui hoje, nosso convidado Diego Garla, que eu vou apresentar agora para vocês, em seguida a gente já passa para ele, né, a palavra. Diego César Garla é formado em administração de empresas, empresário na área de agronegócio e outros segmentos. Atua como gestor de planejamento e de finanças nesse grupo empresarial que está há mais de 40 anos no mercado. É escritor, médium, palestrante, pai do Eduardo, da Maria Clara e da Lorena. Ele é fundador do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Duartina, e está à frente também da editora Vida Eterna, que é uma empresa privada com fins sociais e espirituais, e colabora com vários trabalhos filantrópicos através dela no Brasil todo. Que currículo, não? E ele vai contar para a gente, então, agora, já com a palavra, como é que isso tudo aí dá certo, se ele dorme, né, consegue dormir depois disso tudo aqui. Seja muito bem-vindo, Diego. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de poder trabalhar junto com vocês, né, nesse projeto, falar um pouco de Jesus, da doutrina espírita de uma forma não tão convencional como a gente se vê por aí. As pessoas direcionam só pelo aquele mimimi das casas espíritas e esquece da vida verdadeira, né? Onde nós devemos encaixar a nossa vida espiritual. Então, fico muito feliz de estar aqui, de poder participar, compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência dentro desse mundo e espero ser útil para o que nós estamos aqui hoje. Vai colaborar e muito e nos ajudar bastante a entender tudo isso, né, seu Carlos? E ele tem mais coisa que ele faz que ele vai falar aí durante assim, porque eu não falei tudo ainda aqui não, viu? Ele vai contar mais para a gente. Seu Carlos, boa noite. O senhor quer fazer a primeira pergunta para o nosso entrevistado hoje, nosso amigo Diego Garla? É muito interessante a presença do Diego aqui, né, e de todos que nos assistem nessa noite. E nessa entrevista, então, a gente vai constatar o seguinte: a pessoa que é um empresário e que se dedica no amor ao valor espiritual, ele com certeza terá um sucesso, por consequência, na sua atividade empresarial. Isso é uma constatação que a gente faz, conhecendo então as pessoas que se dedicam com amor, com o pensamento cristão, né, na gestão, na administração das entidades. Então eu gostaria de fazer uma pergunta ao Diego, por toda a experiência que ele tem. Sendo empresário de sucesso, qual o motivo que encontrou para se ocupar do tema espiritualidade em suas vertentes filantrópicas e doutrinária? O de sucesso aí é por anunciação de vocês, né? Ainda estou naquela, lá em cima, lá embaixo, como todo bom empresário no nosso país. Mas, com certeza, o que me manteve nesse foco da filantropia, do amor ao próximo, de tentar empregar a caridade nos recursos que a gente consegue, com as coisas que a gente consegue desenvolver através do empreendedorismo, através do trabalho corporativo, foi, obviamente, a mediunidade, né? Uma vez que ela me atraiu para a doutrina espírita muito cedo, desde criança. Então,
com o estudo, o conhecimento da doutrina, a vivência dentro da prática do bem, a busca de fazer algo ao próximo, sempre me motivou a direcionar uma parte do que eu faço para esse objetivo, né, com esse cunho. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo com o meu pai. A fábrica dele antigamente era no fundo da nossa casa, vivia por lá, então com 13, 14 anos eu já estava ali por meio, e aos 15 eu estava trabalhando efetivamente na empresa. Então, aos 18 anos, quando eu fundei a nossa primeira instituição, não era nem uma instituição, era uma sopa que nós fazíamos de domingo, junto com outros amigos aqui, e ela se mantém até hoje, e hoje nós atendemos dentro da Casa Espírita. Então as coisas foram crescendo junto na minha vida, né? Junto com a mediunidade, com a proximidade da doutrina espírita, a possibilidade de trabalhar com empresa própria, nós conseguimos ter esse elo, essa união. Ótima resposta. E é interessante que a gente pode concluir, então, que realmente é um sucesso. Quando a gente fala de sucesso, é indicada por indicadores. A gente tem, basta olhar a situação, a gente já vê isso. Então, esse sucesso, a gente eu queria que você confirmasse. Ele pode ser, então, atribuído ao empenho pessoal em se doar, de maneira o mais perfeita possível, em termos profissionais, em termos de ter bom espírito, né? E estar em sintonia com a espiritualidade, né? Ou estar com as antenas bem ligadas, estar literalmente antenado com a espiritualidade, né? No sentido de perceber pela via da intuição as suas orientações, né? E se dedicar, né, ao conhecimento, ao estudo do Evangelho, e tudo nesse tríplice aspecto aí de mediunidade, de empenho pessoal e força espiritual. Isso aí é uma fórmula de sucesso, ou Diego? Gostaria que você confirmasse. Acho que tentar entender o sucesso nessa colocação como a satisfação de estar realizando algo. Porque existem muitas pessoas que alcançam aquele sucesso de vida material, de vida de fama, vamos dizer assim, né? E são pessoas extremamente vazias, porque não tem uma satisfação pessoal em realizar. E enquanto outras tantas pessoas ficam desejando obter aquele mesmo sucesso, aquela mesma glória, sem imaginar o quanto que ela é vazia. Agora, quando no nosso propósito de vida, na nossa proposta, nós conseguimos agregar um desenvolvimento pessoal dentro da prática de uma função, por exemplo, que eu acho que é muito diferente a questão de você falar, a pessoa é empresária, porque você ter uma empresa é muito diferente de você ser um líder. São coisas assim bem distintas, né? Não é só porque você tem uma empresa que você é uma pessoa de sucesso que você é um líder. Você pode ter uma empresa e ser uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa extremamente narcisista, uma pessoa sem qualidades de trabalhar com um grupo, né? De oferecer algo àquelas pessoas que estão oferecendo a vida dela, a sua empresa. Porque quando um funcionário vem aqui, o tempo que ele está oferecendo para o benefício do meu produto, ele está oferecendo a vida dele. Então, ele está doando parte da vida dele para mim. Então, olhar para ele nessa condição de dar algo tão valioso, tão precioso, o mínimo que nós temos que fazer é tentar retribuir da melhor forma, não só da forma de remuneração, mas com um bom trato, com um bom ambiente, com um lugar adequado, para que a mente dele saia daqui alimentada também, e não só o corpo com o seu salário. Então, acho que toda pessoa que se disciplina, que se dedica, que coloca à sua frente bons princípios, né, bons objetivos, acho que ela já tem um plano de sucesso muito garantido na vida. A gente, então, pode ter outra conclusão, então, né, Diego, nessa situação aí, que a partir da hora que você se dedica aos seus colaboradores, né, as pessoas que se relacionam com a sua empresa, de uma maneira em que você se preocupa com ela como seres sociais, emocionais e espirituais, e acredita nelas e valoriza e dá esse apoio, aí seria um diferencial, né,
dessa maneira da gestão cristã, podemos chamar assim, da gestão cristã do negócio. E aí, sem visar o lucro como objetivo principal, visando então o ser humano, o lucro viria como consequência. Seria também isso? Com certeza, com certeza. Nós precisamos objetivar o lucro, né? Obviamente, porque estamos em um mundo material. O dinheiro nada mais é do que uma energia materializada, um tempo doado que foi materializado num valor. Nós cambiamos ele, né? O nosso tempo, o nosso empenho num valor que é o valor monetário. Então, não tem nada de errado, eu não vejo nada de errado com dinheiro. Na Bíblia, as pessoas falam, mas não, porque a Bíblia fala lá que não pode servir a Deus e a mamão, e que vem de graça tem que dar de graça. Eu falei, tá, beleza, mas nesse mesmo trecho, Jesus ainda completa, falou, o trabalhador é digno de seu sustento e de seu salário. Por quê? Você tem a necessidade de se manter com isso. A diferença é nós montarmos objetivos unicamente materiais e colocar o dinheiro como o nosso último ponto de alcance. Não, o dinheiro ele é um meio, ele tem que estar sempre no meio. O meu objetivo é ser melhor, é ser feliz, é realizar, é conquistar coisas. Aí essas conquistas, ele passa a ser meio. Então, é tirar o foco de como se o dinheiro fosse algo ruim, algo negativo, algo péssimo. Péssimo é o que nós fazemos com ele ou o que nós fazemos por ele. A forma que nós buscamos ou utilizamos, né? Isso pode se tornar péssimo. Agora, não tem nada de errado. Então, você ter na gestão um olhar para as pessoas sem querer monetizá-las, né? Sem querer tratar ela como só um valor pelo que ela produz. A gente acredita, tal pessoa é super produtiva, então ela vale mais. Como a Helenicina brincou, né? Você dorme. Recentemente, não faz muito tempo não, eu estava conversando com o meu encarregado e falando os planos de produção com ele aqui, e ele todo admirado, conversando comigo, nossa, porque você não para, você estava em tal estado, agora você está não sei onde, agora você está aqui, você vai para reunião, nossa, que você vive na correria. Eu falei para ele, olha, já foi o tempo que eu achei que isso daí era algo assim, um mérito de se fazer. Hoje eu vejo que é uma grande desorganização do meu tempo. Porque quando nós começamos a trabalhar com mais organização, dedicamos realmente um tempo para aquela função, nós conseguimos dedicar mais com menos tempo. Somos mais funcionais. Isso exige muito da disciplina. Então, quando a gente não tem uma disciplina, a gente não consegue olhar. E se você olhar as pessoas que trabalham só com essa questão do valor, do quanto ela produz, ela nunca vai conseguir ser realmente, sentir-se realmente como um valor humano dentro de uma empresa, né? Um valor humano. Você é o que você me rende? Não, ela é o que ela é. Ela é o que ela é. Ela é uma pessoa que precisa evoluir, tem suas dívidas, tem seus pesares, tem suas virtudes, tem seus vícios, e ela precisa ser compreendida nesse meio como tal, né? Acho que é uma forma de olhar diferente para o ser humano, né? O Diego, você falando isso aí, eu acho que é uma riqueza, muito importante, né, os empresários que nos assistem, eles fazerem reflexões sobre as suas palavras e pensarem em aplicar isso nas suas empresas, né? E me veio a ideia de que realmente é interessante. Vamos ver se essa imagem retrata isso que você falou. O Mar da Galileia, que na verdade é um lago onde Jesus, né, andava de barcos, os apóstolos pescavam. Ele é o Rio Jordão, entra no Mar da Galileia, que é um lago, né? E ele sai na jusante, entra na montanha e sai na jusante. E depois o Rio Jordão continua e vai acabar lá embaixo, no Mar Morto. Então tem o Mar da Galileia e o Mar Morto. Os dois têm características diferenciadas. O Mar Morto, ele chama morto porque não tem vida, não tem peixe. Ele é muito salgado. E o Mar da Galileia é cheio de vida, cheio de peixes, né? A gente vê todo exemplo de Jesus, quantos exemplos Jesus deu das pescarias que tinham no Mar da Galileia. Então, fala assim, qual que é a diferença? Por que um é morto? Por que o outro é cheio de vida? Então, o Mar da Galileia ele é cheio de vida porque ele recebe e doa. Recebe a montante e doa a jusante, né?
E o Mar Morto só recebe, ele está no ponto mais baixo. E a água não sai dali, o que vai acontecer? Ela só sai por evaporação. E na evaporação o sal vai ficando ali, ele fica salgado. Então, o Mar da Galileia é vivo porque recebe e doa. E o outro é morto porque só recebe e não doa. Então, eu acho que essa metáfora é um ponto de reflexão, né, para as pessoas que nos assistem. Eu acho que retrata Isso vale bem... muito também para a questão mediúnica, né, seu Carlos? Porque nós vemos tantas pessoas com sensibilidades, né, espirituais, mediúnicas, e batendo cabeça por aí. E não só dentro da casa espírita, mas na vida, na família, na sociedade. Um empresário, por exemplo, você imagina na cabeça do empresário o quanto de influência espiritual ele está recebendo o tempo todo. E se ele tem essa captação, exatamente, se ele tem essa captação energética, fluídica, de pensamentos, de vibrações, e ele não a externa, ele não a doa, ele não sai, ele vira um Mar Morto. Exato. Porque ele vai ficar com todo aquele acúmulo para ele, né? Certo. Então, eu acho que as reflexões assim são bastante importantes, né? E a gente vê, e essa ideia também do sucesso, né? Se a gente imaginar o rico, né? O rico no sentido condenável, seria exatamente aquele que só recebe ou só amplia o seu patrimônio, tem o dinheiro como fim, como você falou. Agora, aquele que usa o dinheiro como meio, ele usa a sua empresa como um jeito de servir a coletividade, ele doa o seu produto, recebe uma remuneração digna e justa daquele produto que ele deu e remunera os seus colaboradores também, né, com generosidade, com honestidade, valorizando a inteligência de obra e não a mão de obra, como você também falou, né? Porque a ideia antiga chamava de mão de obra. Hoje a gente fala a parte boa do ser humano, o filé mignon do trabalho humano é a criatividade, a capacidade de pensar. Sim, né? exatamente. E aí, o grande pensamento moderno avançado é pensar no seu colaborador como um ser que pensa, que tem opiniões, aceitar sugestões dele, ter humildade, né, de aceitar os feedbacks. Então, isso tudo é o cristianismo visto, é o cristianismo redimivo, né, voltado a ser pensado da maneira como Jesus nos ensinou e que era vivenciado pelos apóstolos na casa do caminho, né? E tem outro viés, né, seu Carlos, que é um baita exemplo que o Diego traz para nós, né? Que é a juventude do Diego, né? Como ele já se envolvia com essas questões filantrópicas desde criança. E então que a gente não precisa esperar a aposentadoria para a gente se envolver em projetos sociais, se envolver em filantropia, se envolver com a própria sociedade em que o empresário muitas vezes está inserido. Né? Acho que essa também é uma questão que fica relevante aqui para a gente destacar. Um destaque importante que você falou aí agora, Luiz, é a questão dele, da experiência de vida dele, né? Quer dizer, não é alguém falando teoricamente, é alguém que comprovou desde jovem, participou, atuou como empresário, conseguiu sucesso como empresário e conseguiu sucesso na área de filantropia e sucesso também, e o sucesso na área religiosa, ela mais que os outros sucessos, ela mostra o apoio da espiritualidade em torno disso, né? E essa questão também de usar, né, usar as técnicas, né, administrativas nos empreendimentos sociais, até na parte religiosa, eu acho que isso aí é uma grande evolução do pensamento humano que pode ser agregado, então, aos valores do Evangelho, às práticas, né? A gente pode contextualizar que Jesus usava como exemplo lá nos agricultores que trabalhavam no campo sem nenhum outro recurso, a gente trasladar essa ideia para os tempos de hoje, onde o contexto de trabalho é diferente, né? Onde o aspecto mental, intelectual é muito mais solicitado, mesmo nas tarefas mais simples, né? Uma pessoa que trabalha na limpeza, ela tem que programar aquela máquina que vai limpar aquele piso, ele tem que saber programar aquela máquina. Isso aí exige muito da inteligência dele, né?
Muito legal. Vou passar para a segunda pergunta, que depois a gente quer ouvir, né? Como é que o Diego faz aí para se envolver filantropicamente onde ele atua e trazer para a gente aí contar um pouco dessa história. Mas a segunda pergunta, Diego, para os que acreditam em uma realidade espiritual, deve ser missão de uma empresa propiciar progresso intelectual e moral aos que se relacionam com ela? Você pensa assim? Com certeza. Acho que com certeza nós temos que, por princípios nossos, né? A gente estava com vocês falando aí agora, eu estava pensando justamente isso. Nós temos muito hábito do religiosismo. Nós fomos culturalmente educados por mais de 2 milênios aí, com muito religiosismo. E esse religiosismo nos traz que a prática religiosa ela é coisa de igreja. E esquecemos de trazer essa prática religiosa, essa prática espiritual para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Até tem um dos livros que a Clara psicografa, que é a Mediunidade de Vida, ela fala que a mediunidade ela é algo do seu dia a dia. Nós recebemos interferências mediúnicas, influências dos espíritos o tempo todo. Então, cada pessoa ela é médium 24 horas do seu dia. E não só o tempo que está dentro de uma instituição espírita, espiritualista, seja qual for. Então, buscar ser uma pessoa de bem, buscar ser uma pessoa correta, uma pessoa de princípios morais, uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, não é característica do momento que você está dentro da sua instituição religiosa, mas sim quando você está fora dela, porque nós nos habituamos a ir para a igreja para entregar os nossos pecados lá e sair livres deles, né? Então, eu posso fazer uma vida totalmente torta dentro da minha vida profissional, dentro do meu cargo de hierarquia dentro de uma empresa, eu pegar e subjugar todos os meus funcionários, eu maltratá-los, eu diminuí-los, eu explorá-los, e chegar no domingo, ir à igreja, me confessar e acreditar que aquilo ali está tudo certo. Eu acho que é um pensamento muito pequeno. Sabe? É ter uma mente retraída, acreditar que isso é capaz de ser feito, né? E muitos desses valores ainda são assim, monetizados pelas próprias instituições religiosas. Onde eu vou lá, eu pago a minha porcentagem do que eu devo a Deus e está mais certo ainda o que eu faço fora dela. Porque você vai ganhar muito mais para essa porcentagem aumentar para a igreja. Então, você vê que são valores totalmente invertidos, né? São valores totalmente invertidos. É uma obrigação nossa, mas assim, não só como empresário, como cristão, como ser humano. É olhar para o outro ser humano como ele realmente é, que é uma pessoa idêntica a mim. A colocação dos espíritos na codificação, quando eles falam que todos nós somos feitos simples e ignorantes, é uma linha horizontal, igualitária. Todos nós somos feitos iguais, frutos da mesma essência, do mesmo Criador, e com o mesmo objetivo, vivendo dentro do mesmo universo. Ninguém está fora, ninguém está dentro. Está todo mundo incluso nessa consciência maior, que é o próprio Deus. Então, eu acreditar que o fato, como eu disse, ser líder e ter empresa são coisas diferentes. Só porque eu tenho uma empresa, eu tenho direitos maiores sobre a vida moral das pessoas, sobre a felicidade espiritual delas dentro do seu ambiente de trabalho, é ser muito egoísta, muito orgulhoso, muito vaidoso e um tanto quanto desumano, talvez, né? É interessante nesse caso aí que Com certeza. uma pessoa que recebe, por exemplo, por herança uma empresa e faz a gestão dela dessa maneira aí. Aquela autoridade dela ali vai ser cobrada dela, né, em termos na realidade espiritual, né, porque ela está tendo uma oportunidade ali de fazer certo para todo mundo, né, e ela está usando para essa finalidade que você disse. E um outro aspecto interessante também que você falou, né, as pessoas geralmente são, nas religiões, elas se preocupam com aquela parte ritualística de ir lá, cumprir obrigação. Dogmática, né? Dogmática e ritualística. Uma vez por semana, vai lá, cumpre a obrigação e vai embora e se desvincula do aspecto religioso.
Agora, se a gente estudar o Espiritismo, entender a doutrina espírita, a gente vai ver que é compromisso. O que a gente ouve, que a gente assiste numa casa espírita, o que um livro espírita nos ensina, o que a gente vê numa palestra, isso aí é obrigação nossa colocarmos em prática no dia a dia, né? E nessa colocação em prática é que a gente vai crescer como ser humano, vai crescer como um espírito imortal que todos somos. Então, o que a gente vê na casa religiosa, naquele tempo que a gente está ali, é compromisso que a gente tem para as 24 horas do dia que a gente está fora dali, né? E se a gente não usar isso, a gente está desperdiçando, né? A espiritualidade está se empenhando em nos doar e algo que a gente está realmente desperdiçando. Isso também a nossa consciência nos cobrará, né? Então, eu acho importante ter essa consciência que você falou aí, né? Vale também para a reflexão entre os que nos assistem, né? Dentro da lei divina não adianta a gente dizer, mas eu penso assim, né? Eu penso diferente. Não adianta. E dar um sentido, né? Dar um sentido para a vida, né? Além disso que a gente vive aqui, né? Essa parte também é importante dentro da inteligência espiritual, que todos estamos sendo convidados a desenvolver, né? Isso não é uma coisa que diz só respeito aos espíritas, né? Que legal, quanta coisa, não? Seu Carlos, vamos para o case do Diego, um caso que ele possa trazer para a gente. O que o senhor acha? Acho que não temos tempo, acho, de fazer mais 2 perguntas. Não, então eu acho que a gente podia ver se você tiver um case, então, bem interessante, um caso que vivenciado por você, na sua experiência no empresarial, que esteja relacionado com a espiritualidade, a gente está aqui pronto para ouvir, para aprender. Um pouco dessa história, né? Isso aí. Tudo que você faz aí na área filantrópica. Eu creio que dessa parte assim, a mais interessante de se tratar, de se falar, é a editora, né? A editora Vida Eterna, ela surgiu como uma necessidade do nosso trabalho referente às psicografias, vendo a necessidade da publicação de novos livros, a veiculação, a divulgação da doutrina espírita e uma redução de custos de investimento, uma vez que nós pagávamos para empresas privadas e esse dinheiro ia diretamente para lá, é um investimento muito alto, livro é algo que tem um retorno lento, enfim. Aí, na minha visão empresarial ali, eu criei uma editora, uma gráfica dentro da minha cabeça, eu falei, eu vou fazer isso e vai dar certo. A princípio, fui verificar os custos, fui em reuniões em São Paulo com empresas do ramo e vi que era um alto valor de investimento, pelo qual eu nem dispunha do capital, mas acreditava naquele propósito, naquele objetivo e pus na minha cabeça. Falei, é o que eu vou fazer. Nessa área eu vou fazer em algum momento e vai dar certo. Um bendito dia, estava eu aí na cidade de Bauru, caminhando no shopping, tinha uma promoção do shopping no final do ano, onde eles estavam sorteando um carro, 0 km. Eu peguei, fiz umas compras lá, passei do lado do carro, comentei com a Paula, falei, eu vou ganhar esse carro aí, vou vendê-lo e vou comprar as máquinas da nossa editora. Cerca de 15, 20 dias depois, o shopping entra em contato comigo que eu havia ganho o carro. Aí, na hora, eu falei, nossa, ganhei um carro. Instantaneamente, a Clara fala através da minha consciência, você lembra o que você falou sobre o carro? Aí eu pensei, nossa, perdi o carro. Mas, falei, bom, se eu falei, vamos cumprir com o que eu falei. Peguei depois, acabei trocando o carro, vendi ele, compramos umas máquinas, montei a editora e hoje nós temos uma empresa voltada a esses fins, de manter o trabalho da Casa Espírita aqui em Duartina e outras tantas mais, onde a gente consegue atender novos projetos, consegue atender emergências, situações, enfim, várias coisas. Dentro do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, eu estava conversando com a Helenice outro dia aqui, as catástrofes devido à enchente, nós montamos uma campanha dentro da editora, fizemos a confecção dos livros aqui, a doação 100% voltada para lá. Nós conseguimos arrecadar ali, dentro de um curto prazo, mais de 40 mil reais em dinheiro e conseguimos de doação 4 caminhões que nós enviamos para lá, de doações até o Rio Grande do Sul.
Isso entre muitas e muitas coisas, assim. Eu tenho muitos amigos lá no Sul, nós vamos sempre lá em psicografia, pessoas queridas, e eles faziam as solicitações do que precisava. Olha, tal região está precisando de cobertor, tal está precisando disso, e a gente ia atendendo essas necessidades. Eu até disponibilizei a minha empresa, né, que a minha empresa é de confecções. E na época nós confeccionamos aqui dentro com um maquinário que eu já tinha mais de 1.000 cobertores e mandamos para lá também. Então foi assim, utilizando das ferramentas que Deus nos propõe para fazer o bem de alguma forma, né? E recentemente, ontem, né, no caso, nós estamos fazendo o lançamento de um livro agora, de um novo livro, chama Atendimento Fraterno na Casa Espírita, um livro que trata de relações entre pessoas. A renda desse livro está sendo revertida para a fundação de um projeto lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chama Instituto Vitor Hugo, é esse aí que o Paulo colocou para nós aí. A renda vai ser para a fundação desse instituto. É um instituto que trabalha com pessoas que estão em condição de rua, lá desabrigados em Campo Grande. Atende famílias carentes também, a Grazi e o Edson lá que estão à frente desse projeto. Então, devido à necessidade de ampliar o atendimento e ter uma solidez ali, os equipamentos necessários, nós disponibilizamos esse livro, a renda a eles, para que seja feito o bem lá também. E em abril, se eu não me engano, nós vamos fazer um outro lançamento lá em Frutal, Minas Gerais, de um outro livro também, psicografado pela Clara, através da editora Vida Eterna, que é esse projeto que nós estamos falando. A renda vai ser para a fundação de uma escola espírita na cidade de Frutal. Essa escola vai ser registrada dentro da Secretaria de Saúde, de Educação, vai ser toda regularizada e vai oferecer a essas crianças, né, de baixa renda que frequentarão essa escola uma qualidade de ensino muito boa, sabe? Com refeições, com uniforme, com todo o direito que elas tiverem de um bom trato, dignidade, para tentar extrair essas crianças de um futuro infeliz, dando a ela a educação, a dignidade, o amor, o afeto, mas principalmente a orientação de Jesus Cristo através da nossa doutrina espírita. Então, eu acredito que essa empresa, ela é uma empresa particular, privada, que eu fundei, porém, os fins dela, os ideais dela são 100% sociais, espirituais. Temos o objetivo também de trabalhar, de empregar pessoas, né? Oferecer emprego, ter oportunidades, fazer parcerias com empresas ou com escritores, com editoras do meio da doutrina espírita também, uma vez que os meus ideais, né, de empreendedorismo, você não precisa hoje ter um estoque para trabalhar com o formato de editora que eu tenho, entendeu? Então é algo assim que vem para realmente somar ao movimento espírita, possibilitar uma maior divulgação da doutrina e custar o quanto menos para nós, né, que publicamos, que fazemos essas obras. E uma vez que o dinheiro sempre vai ficar girando aqui, em torno da sociedade, não vai ser transitado para o outro lado, ele sempre vai girar num cunho filantrópico. Então acredito que seja uma coisa, um case interessante de a gente falar sobre ele. Eu acho que foi interessantíssimo. Acredito que a Helenice vai confirmar também isso. Mas é não só interessantíssimo, como realmente emocionante. E a gente sente, né, essa autenticidade que você fala, a gente vê esse exemplo que você está dando como empresário, é um exemplo de fé real, de fé aplicada, de fé com resultados, né? Tenho certeza que se a gente colocar indicadores e tudo isso que você tem feito aí, vão estar mostrando que realmente são atividades que abençoadas, né? E os números com certeza confirmarão isso. E uma coisa interessante também, essa escola que você falou aí, né? Vai aí uma sugestão, uma ideia, transformar isso num franchise, numa franquia, né? Que se propague aí para esse Brasil todo aí, né? Que resolva, isso aí pode resolver o nosso problema da educação, né? Acreditar, né? A gente vê o futuro aí, no futuro nosso, como humanidade, é a área de educação e saúde. São áreas prioritárias, né? Porque as outras áreas é máquina fazendo máquina, né? Então a gente vai tender a valorizar essa parte do cuidar do ser humano, dos seus aspectos, nas suas necessidades culturais, intelectuais, morais,
e de saúde. Então, Deus Ah, proteja, que você continue esse trabalho maravilhoso e continue abençoando. E fica aqui, então, esse testemunho que você nos deu, esse exemplo maravilhoso, e que outros empresários se inspirem nesse seu ideal aí e consigam realizar, né, alguma coisa nesse sentido que você tanto realizou. sim. A ideia nossa é montar em Duartina um complexo social, né? Ah, desde de abrigo para menores, de lar de idoso, clínica de reabilitação para as pessoas com algum tipo de vício, enfim, tudo que nós conseguimos somar com o resultado dessa empresa. É uma empresa nova, ela faz 1 ano e alguma coisa que nós estamos operacionando com ela. Está começando a ter resultados agora com esses fins de campanha, né? Então, é um sonho futuro aí, mas é um sonho que eu acredito que nós iremos realizá-lo. A ideia da escola, a princípio, era até fazer aqui do Artino uma creche, só que aí tem essa lá de Frutal que já tem um pessoal que trabalha com evangelização, pessoas muito queridas lá da Sônia, do Mirim. Então, eu peguei e falei para eles, falei, não, vamos fazer lá. Então, e eles estão bem empenhados. Eu acredito que muito em breve nós teremos novidades do funcionamento dessa instituição lá também. Ah, que ótimo, que ótimo. E que, seu Carlos, essa questão do carro, né, que eu vi que o senhor ficou assim, passado, e a gente também fica com essa história, né? E como ele tem um monte de projeto aí, gente, sai de baixo que tudo que é prêmio de shopping vai dar certo pro Diego, né? Não, eu tenho que gastar muito para ganhar. Que a antena dele é totalmente ligada, então não adianta, o negócio sai mesmo, né? E lembra também da história que o senhor contou na última live, né? Do Chico Xavier e o caminhão que chegou, né? Na hora que precisava de comida. É isso aí, é trabalhar com a espiritualidade e a gente desenvolver as Pedi e certezas, né? obtereis. As certezas que muitas vezes, como humano só, a gente escorrega, né? Que Eu ouvi uma legal. história muito legal no atendimento que nós tivemos recentemente aqui em Duartina com o Roberto Barbosa, médium de cura lá de Fortaleza, do Instituto Adolfo Fritz. Um dos projetos que ele ajuda, uma senhora faz na casa dela, todos os dias, cerca de 400 marmitas de sopa que ela distribui. Todos os dias. E ele falou que tem muitos dias, ele falou que inclusive o dia que eles foram lá conhecer o projeto dela, chegou lá, estava o fogão com as panelas e água dentro. Aí ele olhou, mas você vai fazer aí? Eu falei, ainda não sei. Falei, como você não sabe? Não, a gente põe as panelas no fogo aqui e fica esperando as doações chegarem. Isso é fé. Ela falou, e todos os dias eles conseguem fazer. Isso é fé, né? Que coisa, não? Que belo trabalho você desenvolve. Coragem, porque não é fácil ser empresário no nosso país, né? E que a gente também está indo já para o final da live, também não vai dar para esgotar tudo nesse caso. Vou ter que trazer o Diego de novo já, porque é muita coisa que eu tenho certeza aí. E isso nos leva também a ter a certeza de que dá para juntar espiritualidade e empreendedorismo, Diego? Dá para juntar a espiritualidade com tudo, né? Porque nós, afinal, nós somos espíritos. Estamos transitando também em um plano espiritual, porém o nosso plano espiritual é um pouco mais denso do que a realidade da vida pós-matéria, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Nós estamos o tempo todo sendo espíritos. Nós estamos o tempo todo vivendo. Não dá para eu pensar que eu vou viver materialmente aqui de uma forma totalmente equivocada para minha consciência e acreditar que depois que eu desencarnar, lá eu dou meu jeito e lá eu viro espírito, né? Lá eu viro bom. Não tem como, nós precisamos desenvolver aqui porque lá na frente serão só resultados do que nós estamos semeando hoje. Sim. E a semeadura mais necessária do que nunca, né? Parece-me que sempre. os espíritas têm um pouco essa responsabilidade, né? Com certeza, com De certeza. estarmos aí. Nós temos um nível de conhecimento que deveria nos cobrar a consciência, né?
porque eu vejo muito disso, né? Eu usei um termo outro dia, o pessoal adotou, né? Eu costumo dizer que o espírita de hoje, ele é o fariseu do novo tempo, né? Ele sabe todas as coisas, mas não faz nada daquilo que sabe, ou muito pouco daquilo que sabe ele pratica. Porque diante da consciência do que é, o tamanho que é o ensinamento da doutrina espírita, a gente acreditar que a nossa vida se resume a palestra, passe, água fluidificada, tá errado. Tá muito errado. Isso daí a gente sintetizou Jesus, que é uma consciência do tamanho do universo, numa cápsula, assim, e tá querendo achando que dá certo. Não dá. É realmente fora dali, é realmente na nossa vida, no nosso dia, no nosso lar, em todos os relacionamentos que nós temos, seja com pessoas do grupo empresarial, seja com um funcionário de um mercado, seja com uma pessoa que esteja na rua. A nossa relação, ela é com todas as pessoas, né? Jesus nos fez para amar a todos. Deus nos criou para ter amor e capacidade para tudo. Então, temos incluso em nosso coração capacidade de amarmos 7 bilhões de pessoas encarnadas, fora os espíritos, igualmente. E mal conseguimos conviver com a sociedadezinha pequenininha que Deus nos deu em formato de família, né? Até conosco é difícil aprender a conviver, né? Principalmente. Conosco mesmo. Pior convívio. Isso daí é o pequenininho, é você com você, e muitas vezes a gente porque ninguém tem dificuldade conosco. Nós que temos dificuldade conosco. Essa que você falou aí do farisaísmo aí, alguém pode achar, puxa, mas o Diego está pegando pesado, falando que o Tô nada. espírita pesado é a consciência lá na frente, pesado. Mas, na verdade, a gente tem o livro do Voltaire, né, do irmão Jacó, que foi o pseudônimo do Figner. O livro é maravilhoso. Que era empresário, né? E era empresário bem sucedido, é uma pessoa dedicada ao espiritismo, e que chegou lá do lado de lá, levou um susto tão grande que escreveu até um livro alertando exatamente para essas coisas. Que, ele foi presidente da Federação Espírita. Espírita. Perto que é muito, né? Que a gente pode fazer, né? Exatamente. Pode falar, Diego, foi presidente? Ele foi presidente da Federação Espírita, né? Sim. Que editou aquele livro lá. Eu acho interessante que ele falava que a dificuldade que ele tinha de conversar com o médium. Falava que ele conversava e o médium não entendia muito bem o que ele falava. E as pessoas reclamam de mim, e ele estava se referindo a Chico Xavier. E se Chico não conseguir entender, o que o Diego vai ouvir? Isso aí. É muito interessante. Ele foi um empresário das comunicações, né, da RCA Victor, das gravações, da Odeon, dos discos, né? Então, ele teve um grande trabalho como empresário e sendo também na federação, ele fez um trabalho muito bonito. E tudo isso aí deixou ele assustado, né, de ver o que ele poderia ter feito e não fez. Então, fica aí esse alerta, né, para os empresários também que nos assistem, da responsabilidade de quem tem responsabilidade de pessoas, de espíritos imortais vivendo sob a sua liderança, e que ele deve fazer com... Uma das definições de administração é fazer, né? Então, que eles consigam fazer mais bem através das pessoas, né? E isso o Diego trouxe aqui hoje para a gente de uma forma belíssima. Que Deus abençoe sempre seus projetos, viu? Gratidão por esse exemplo aí de força, de coragem, de fé que você nos traz. E é lógico, né? Prosperidade é isso, é tudo isso junto. Imagina, né? Como é que não se prospera? Tudo que se põe a mão vai embora, né? Muito obrigada pela tua presença. Nós estamos no finalzinho aqui já estamos esgotando o nosso tempo. Eu queria deixar só uma frase que é: o diferencial, ética e responsabilidade social devem caracterizar a empresa do terceiro milênio. E o Diego nos impactou, que ele já está fazendo isso. Que sirva de exemplo aí para todos nós, como tem servido. Espero fazendo. Muito obrigada. Esperamos vocês terça-feira que vem, no mesmo horário, 20h30. Muito obrigada a todos vocês. Diego, nossa gratidão mais uma vez. Muito obrigada, seu Carlos. Muito obrigada também. E a todos que vocês estão aí no chat, também nossa gratidão. Até breve, gente. Obrigada. Obrigado.